Queria já começar a chamar nossas queridíssimas Carla Carvalho, Fabiana Nogueira e Mariana Silva para o nosso painel, para a gente começar a colocar também uma coisa que é muito importante, que a inovação é preta. E esse é o título do nosso painel, Inovação é Preta, e a gente está aqui para provar isso. Mariana, tudo bem com você? Como você está? Tô ótima, querido. Prazer estar com você, Raoni, com o pessoal que está acompanhando aqui a gente, aprendendo super com as painelistas anteriores também. Muito bom estar com vocês. Ah, que maravilha. Carla, tudo bem com você? Tudo bem, querido, tudo bem. Eu estou super feliz por estar aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né? Chacoalha a gente, né? Então, espero que seja uma conversa sobre nós. Isso, sobre nós. Perfeito. E é esse o foco. É a gente pela gente, né? E isso aqui, por isso que está tão rico. E enquanto a Fabi não entra, tá? E, gente, eu vou chamar todo mundo por quase que diminutivo aqui, porque são todas amigas muito queridas e são pessoas que eu tive o privilégio e tenho o privilégio de acompanhar, né, nas jornadas. E isso me dá muito orgulho, não só de participar da jornada, mas acompanhar e ver o nível de competência e ousadia que elas trazem, e são pessoas irritantemente competentes, posso dizer isso com muita tranquilidade. Então, queria aproveitar aqui para começar a nossa conversa pedindo para vocês se apresentarem. Então, gente, quem são vocês na fila do pão? Conta pra gente. E conta um pouquinho também do negócio de vocês. Eu acho que isso também é muito importante. Posso começar? Carla, segue. Pode começar. Tudo bom, né, Carla? Muito bom estar com você Tudo. aqui nesse painel também. A gente já se encontrou algumas vezes e sempre um prazer. Meu nome é Mariana Silva, a gente pode chamar de Maris, não parece que minha mãe está me chamando. Faço parte do meme do nome, parece que é os pais que estão dando bronca. E eu comecei minha trajetória, né? Sou baiana, não comecei minha trajetória em São Paulo, mas estou em São Paulo já faz uns 7 anos. Sou soteropolitana, baiana. Tenho um tempinho aí de estrada entre estar numa segunda startup de biotecnologia, né? Já tenho empreendido antes. É, Tenho background na área científica, então sou biomédica de formação. Recentemente concluí o mestrado em ciências aqui pela Faculdade de Medicina da USP. E a gente está nessa luta aqui para o tempo inteiro trazer inovação, provar que realmente, né, a fonte da inovação vem desse lugar bem empretecido, não embranquecido, né, como muitas pessoas tendem a dizer para a gente. Então, é isso. Estou muito feliz aqui de estar com vocês. Posso falar agora? Eu sou a Carla Carvalho, eu sou sergipana, né? Vizinha ali da Bahia, de Salvador. E lá em Sergipe, são na área de história. Então, eu sou professora de história como primeira formação. E é muito engraçado que a gente sempre olha a nossa jornada como, nossa, como a gente mudou, né? Às vezes, né? No sentido de que às vezes você tem uma formação e aí de repente você diz, não, não é isso, eu vou fazer outra coisa. E eu acho que todo esse campo de conhecimento ele se conversa e ele forma o que a gente é. Então, como professora, eu aprendi muito sobre pessoas, eu aprendi muito sobre dores, eu aprendi muito sobre como histórias são importantes. E isso me fez fundar depois uma empresa chamada Meu Cabelo Natural, que é uma empresa voltada para venda de serviços. A gente faz a venda de produtos e oferece serviços para cuidado de cabelo, né?
E meu cabelo natural, ele surgiu com uma necessidade financeira minha, mas com muita história do que eu vivi. Muitas coisas que eu vivi em sala de aula, muitas coisas que eu vivi. Sou nordestina, né? E hoje eu consegui trazer, né, para a empresa uma solução para a questão da cosmética natural, com preços mais acessíveis e acabei, né, me formando em outra coisa depois. É isso, né? A gente fala, como eu falei, tem essa questão do eu sou professora de história, o que que eu vou fazer num curso de cosmetologia para desenvolver cosméticos? E aí eu vi que tudo faz sentido, né? São alças da nossa história que a gente conecta e que vai fazendo sentido lá na frente. Então, hoje minha carreira é voltada para a produção de cosméticos. Eu faço a parte de treinamento na empresa, né? E, enfim, ouvir histórias para construir a nossa história. É isso que eu faço hoje, além de fazer cosméticos também. Gente, e é muito legal, né? O como a nossa história constrói o nosso caminho, né? E isso se transmuta nas experiências que a gente quer passar, estruturar. Então, isso é muito legal. E eu queria até já começar, gente, uma coisa que eu queria ver com vocês, porque o que é bacana, tá? Daqui a gente tem uma pessoa da área de produto e uma pessoa da área de salão, varejo, né? Mas ambas lidam com o consumidor na hora que acorda, na hora que dorme. Então, eu queria perguntar para vocês o seguinte, assim, né? Quão engajadas vocês acreditam que as marcas estão a partir da vivência que vocês têm? Vocês estão engajadas, vocês têm uma referência muito importante. Vocês sabem o que é estar engajada. Na visão de vocês, falar de beleza antirracista no Brasil é o quê? Olha, eu vou pegar o gancho da Carla, porque eu sou meio ruim de vender o peixe, né? Então, eu nem falei o nome da minha empresa, né? Mas eu estou na Plant Beauty Biotech. Tem a Plant Beauty, braço de biotecnologia, e tem o braço de produto final, que é esse lidar com o cliente, né? Também o tempo inteiro. E aqui a gente está o tempo todo pensando nessas duas frentes, que é realmente, né, como marca, como é que é comunicar essa beleza antirracista e como é que é trazer a inclusão de verdade. E no meu caso, a gente está pensando o tempo inteiro como é que faz justiça social na cadeia de produção de cosmético, como é que a gente traz inovação de um jeito que seja sustentável, né, que não seja só alguma coisa nova, mas que está aí para destruir, degradar, né, o meio ambiente, só para embelezar no final das contas, né, o que não faz nenhum sentido. Então, essa pergunta sua, Raul, é muito boa, porque aqui na Plant, né, marca jovem, a Beauty só tem um único produto, que é o hidratante facial, que foi feito que nem filho, né? Então, assim, tudo pensado, ingredientes muito pensados para a pele da gente. E aí, nesse processo de criar produto, eu me vi olhando para mim mesma, assim, sem ter muito referencial de cosméticos que trouxesse, seja no brand visualmente, seja no produto, como as meninas do painel anterior estavam falando, que é se o produto também não é feito para a gente, não se sustenta, né? Vi muito poucas marcas pensando nisso, né? Tem, às vezes, aquele pensamento global, mas muito pouco local, falando do que é a gente aqui, enquanto país, enquanto DNA brasileiro, enquanto necessidade de pele diferente da europeia. Então, eu acho que, para mim, pensar em trazer produto, tecnologia e ciência antirracista é a gente olhar para dentro, primeiramente, sabe? Entender quem é a gente, quem é o nosso DNA, toda essa construção de beleza que a gente veio resgatar recentemente, né? Por muito tempo a gente ficou agarrado a uma visão bem europeia, bem eurocêntrica, né, do que é beleza. Inclusive,
o que é até assustador, né, no Brasil, porque as marcas vêm de fora e acham que conhecem o território aqui do Brasil e a gente, e simplesmente acham que fazer marketing e produto é tranquilo, né, porque o Brasil é o quarto maior consumidor de cosmético do mundo, né, então a gente tem dinheiro, tá feito, né. Só que não é bem assim, né, então, para mim, a gente tem que pensar, eu acho que de duas frentes, assim, visualmente, como é que essa marca comunica, né, com as pessoas. E aí, aqui na Plant, a gente, desde o começo, prezou por trazer pessoas transgêneras, mulheres trans, pele preta, pele de cor preta dentro da faixa do colorismo variado. Eu acho que a gente precisa começar a realmente atender esses pontos de demanda, né, de comunicação visual. E quanto produto, a gente pensou no produto que realmente fizesse sentido para essa pele que está aqui nos trópicos. Eu não sou cosmetóloga, eu sou cientista, mas não sou especialista na área de cosmetologia. Para isso, a gente teve um parceiro que a gente construiu esse produto, nosso hidratante facial, de uma forma muito bonita. E a gente sempre discutiu, assim, para quem é esse produto? É para atender todo mundo ou é para atender a gente, sabe? É para atender quais necessidades maiores da pele aqui das pessoas que vivem nos trópicos, né? Então, essa sazonalidade de tempo seco e, ao mesmo tempo, uma umidade, né, no litoral muito grande, que traz essa oleosidade. Então, a gente foi pensando nesse tipo de pele, olhando para o Brasil, para o nosso DNA. E aí eu acho que funciona a construção do marketing, né? Eu tenho algumas críticas sobre fazer marketing na atualidade, e aí você, Raoni, também super especialista em brand, já ouviu vários desabafos, mas eu acho que a gente tem que pensar de dentro para fora, né? Não é só a capa, né? Não é só vou botar um dinheiro aqui no marketing e rodar isso que vai dar certo. Então, é um pouco minha experiência, assim, nessa parte de construção de beleza antirracista, né? Dentro de processos e produto. Legal. A fala da Mari é muito, muito importante, porque eu sinto assim que existe ainda um distanciamento muito grande. E eu sou a pior pessoa para falar isso, a pior e a melhor. Porque eu trabalho, meu cabelo natural, para contextualizar, é uma loja de cosméticos veganos, naturais e orgânicos. Onde nessa gama de cosméticos existe a minha marca, né? E então eu trabalho com muitas marcas, com muitas ideias, com muitas propostas, né? E o que eu percebo é que existe um certo determinismo com relação à indústria cosmética e à produção cosmética para pessoas pretas, para pensar numa cosmética antirracista. Eu acho que as pessoas são diferentes e elas têm histórias para contar. E se a gente for pensar em inovação hoje, eu sinto que existe uma pesquisa muito forte, e as meninas do Preto nas Ciências mencionou isso, né, com relação principalmente à parte de cabelo, quando se fala de cabelo cacheado, crespo, apesar do cabelo crespo ainda ter uma certa, né, ainda existe uma lacuna ali de pesquisa, mas o que eu sinto hoje é que as pessoas, elas não pensam no que essas pessoas, o que essa beleza antirracista pode trazer além de antirracismo. Então, tipo, eu vou fazer um cosmético que é um cosmético para pessoas de cabelo crespo e cacheado, só que essas pessoas, elas têm uma história. E que história é essa que a gente quer trazer? Que história é essa que a gente quer contar? E muitas vezes isso fica muito de lado. E aí eu vejo isso nas marcas, nas inúmeras marcas de cosméticos que eu tenho dentro da minha empresa, que apesar delas serem cosméticos feitos para cabelo crespo e cacheado, muitas delas com ativos vegetais, com um discurso sobre veganismo e tudo isso, elas ainda não estão contando a história das pessoas. E aí, isso é muito a questão, eu lembro que eu tive um companheiro que ele falava assim, mas Carla, você é
mulher preta, e você não gosta de samba? Eu disse, meu, mas eu tenho a minha história, sabe? Tem coisas que eu gosto, eu sou uma mulher preta que gosta de outras coisas. Então, esse determinismo é muito visto e ele se projeta na produção cosmética. E hoje, puxando a sardinha para o meu lado, eu vejo que as pessoas que consomem cosméticos, as pessoas que frequentam a minha empresa, que são majoritariamente pessoas que estão em busca de um cuidado para a pele também, né? Um cuidado com o cabelo, são muitas pessoas pretas ali, né? Que se juntam, que vão ao salão e tudo mais, elas querem fazer parte de um propósito maior. E isso é falar sobre pessoas, né? Quando eu falo de propósito maior, e aí eu penso muito, já vem a visão da historiadora na história, né? Nessa coisa toda, é pensar que a gente tem uma ancestralidade, que a gente tem uma regionalidade, né? Eu sou a Carla, que venho de lá de Sergipe, e lá em Sergipe minha mãe usava o joá para lavar as roupas dela. O que que tem no joá? O que que faz do joá uma coisa importante? Cientificamente, ele é um saponáceo, ele tem todas aqueles ativos, né, que vão fazer uma limpeza, antisséptico, mas ele também tem uma história, e essa história que é minha é uma história também que é de muita gente. Então, hoje em dia, essa palavra é difícil. É você conectar. A gente não é só uma interseccionalidade. A gente não é só uma pessoa. A gente é uma pessoa preta que tem uma história. E as marcas, elas estão esquecendo disso, sabe? Esquecendo dessa história. E, repito, coisas já foram feitas inúmeras vezes e a gente está numa pesquisa, mas a gente precisa dar novas perspectivas e entender as pessoas. Eu acho que é nesse caminho. E eu estou falando muito. Vamos passar para a Mas que próxima. isso, gente, é tudo nosso. E eu acho que é incrível, gente, porque vocês. Eu não sei se as pessoas é, pegaram muito da potência que vocês trouxeram. A gente tem uma preta que trabalha com biohack e uma outra preta que colocou produto de preto para falar de coisa natural sobre uma dinâmica de histórias e ancestralidade. Quebramos aqui o bloco, a percepção de que preto é um bloco de melanina. Isso é fantástico. Então, gente, se vocês quiserem falar, vocês falam o que vocês quiserem, o espaço é nosso, tá? Por favor, não se sintam limitadas, por gentileza. A gente tem muito a aprender com vocês. E eu queria pegar esses dois pontos que a gente está falando, porque me incomoda muito esse determinismo, né? E eu lembro que uma das coisas que mais me incomodavam, assim, eu estudei muito design, porque eu sou designer de conceito, que era a gente enxerga nos rótulos a mesma dinâmica de comunicação para todos. A gente é o engajadão legal, é uma visão mais da quebrada, é uma visão. Tudo isso existe, mas não é só esse bloco cultural, esse bloco essencial, né? Existe uma riqueza muito grande. E vocês quebraram esse fluxo de uma forma muito interessante, trazendo uma dinâmica de biohacking, que é uma coisa extremamente interessante, e a Carla trazendo uma dinâmica também dessa beleza ancestral, pelo viés natural. E aí eu queria muito ouvir um pouco de vocês, como é que foi a recepção, ou o susto, ou a alegria das pessoas enxergarem, cara, além de eu tenho algo para além de um produto funcional, eu tenho outras coisas que podem me ajudar a construir minha identidade e me auxiliar contando uma história porque me respeita para além da função. Como é que foi essa construção e também como é que foi essa recepção do público? Então, quando a gente estava fazendo o primeiro produto da gente, né, a Plant Beauty se lançou no mercado como uma marca de skincare e também vegana, porém trazendo ingredientes que fossem um misto de ingredientes naturais de cadeia de produção certificada, mas também trazendo ingredientes que não são tão comuns, né, no mercado, que vem de um processo de micro-organismo, bactérias ou fungo geneticamente modificado, produzindo esses ingredientes miméticos aos naturais, justamente para mitigar o impacto que esses extratos, né, que são vegetais e são extraídos na natureza,
dependendo do processo da cadeia, pode causar, né, um impacto negativo, né? Se a gente não consegue ver quais comunidades estão extraindo, como é que é feito esse processo, né? Se realmente é um processo seguro para aquelas comunidades. Tudo vem da natureza, nesse caso de extratos naturais, então a gente resolveu fazer um caminho um pouco 3.0, assim, vamos fazer ingredientes miméticos aos naturais, mas usando nossa expertise de laboratório. E aí a gente lançou um primeiro produto, que foi o hidratante, não utilizando a matéria-prima nossa ainda, né, mas estamos aqui desenvolvendo com a parte de biotecnologia, e, e a gente queria muito trazer uma coisa que é bem, vocês falaram da comunicação e me toca muito, porque a gente queria trazer, assim, excelência e finesse. Porque não necessariamente precisa ser uma comunicação igual para todos os produtos que vêm de pessoas pretas, né? Então, eu sempre me questionei, assim, se parece que numa gôndola, sabe? A gente vai falar assim, olha, esses produtos são afro, esses outros produtos é para a galera branca. Isso não faz o mínimo sentido. Até porque a gente é muito diverso. Dentro do grupo, né, dentro do nosso grupo afro, a gente é muito diverso. Então, não fazia sentido. A gente queria comunicar realmente beleza, excelência, uma embalagem que só a Rihanna lá na Fenty Beauty tinha. Então, teve todo o empenho de trazer algo que fosse brasileiro, mas fosse feito assim no detalhe ali, no design, né, na comunicação, na embalagem, não só no ingrediente, com essa perspectiva de finesse mesmo. Então, a gente teve muito bons feedbacks no início, assim, na hora de apresentar o produto, de mostrar. Me lembro até de voltar para casa conversando com a Carla depois de um encontro com o Raoni, e ela vê o nosso Instagram e falou assim, nossa, que lindo, né? Que linda a comunicação, fiquei toda cheia. Mas é que era a comunicação que a gente queria trazer mesmo de um lugar diferente, de um lugar jovem, de gênero diverso também, então que a juventude se sentisse ali dentro daquela visão que a gente queria trazer representada, e também trazer visibilidade para o feminino, que não é um feminino só cisgênero, né? Então, eu acho que faltava ainda trazer esse punch de, gente, vamos discutir o feminino, não só sobre a mulher cisgênera preta, não necessariamente sobre isso. E aí a gente sempre teve essa preocupação com essa comunicação. Mas respondendo assim também, afunilando, Raoni, a gente ainda está aprendendo, porque sem floreios aqui, gente, a gente quase quebrou assim no meio do processo de produzir o produto e botar no mercado, quase quebrou, assim, muito pouco, assim, foi um resgate assim de emergência, porque a gente percebeu que dentro da dinâmica do marketing de hoje, digital, a gente não tinha verba suficiente para ficar brigando com alguns players independentes, mas muito grandes, né, com super averbados. Então, assim, a gente viu que era um jogo muito difícil. Hoje a gente procura outras alternativas e a gente está começando a ver uma brecha justamente na discussão desse modelo de de fazer marketing na internet. A gente está vendo uma brecha de discussão mesmo, de o quão sustentável é ficar comprando fatia de mercado, market share no Google Ads, o quanto é sustentável a gente ficar fazendo campanha em cima de campanha, produção de conteúdo dentro do Instagram e Facebook, e se conectando muito pouco no físico com as pessoas. Então, eu acho que está todo mundo agora repensando. Tem uma pessoa que perguntou, o nome da minha empresa é Plant Beauty, e a gente também tem um braço de biotech, mas Plant Beauty você encontra ela também no Insta e no site institucional da gente. Mas eu acho que está muito... A gente está no momento agora de repensar. E esse repensar faz com que a gente repense também onde a gente aplica a nossa energia e esforços em comunicação. Então, no meio do caminho, abriu-se uma vertente interessante, que foi eu voltar para as minhas origens e pensar como biotech
biotecnologia poderia contribuir para a produção de ingredientes cosméticos, e a gente pivotou um pouco a marca, mas continuamos com a Beauty refletindo sobre como a gente faz isso de forma sustentável, porque jogar esse jogo é um jogo muito Faria Limer, assim, e cá para nós, não é para todo mundo, né, gente? Assim, não é muitas vezes para a gente até. Então, essa parte de comunicação a gente ainda tá aprendendo. Isso é bem complicado. E Mari, desculpa, deixa eu fazer uma pergunta para Mari. Como que vocês estão assim, foram as estratégias que vocês tomaram? Porque às vezes a pessoa ela entra quando se fala de um cosmético natural, e aí é uma coisa que é uma dor minha, né? É uma dor minha também, por isso que eu quero compartilhar com você. As pessoas elas olham e muitas vezes elas falam, não é para mim. Eu falo assim, falando de uma beleza antirracista, a gente produz um cosmético pensando em várias coisas que são importantes para uma pele, enfim, hidratar uma pele ou cuidar de um cabelo crespo, cacheado, mas muitas vezes, por conta da nossa, da maneira como a gente coloca esse produto no mercado, eu sinto, e aí eu quero saber se você sente também, que as pessoas olham e dizem, não, mas esse cosmético é muito caro, ele não é para mim, ele não é para minha pele, porque ele não tem uma... Porque o mercado, eu acho que ele meio que já educou as pessoas para que esse, como você falou, esse produto é afro, esse daqui não é afro, então esse aqui... Então virou uma coisa muito complicada. Eu queria saber de você, porque é uma dor minha também, como que vocês têm resolvido isso? Vamos compartilhar nossas dores, Carla, mas eu... Tem uma coisa também que eu sinto nesse lugar me parece, que é só um palpite, tá? Porque a gente também está testando, que comunicação visual é muito importante para a gente reforçar esse lugar. Então, a gente foi muito no que a gente sentia. Eu acho que trazer algo original desse lugar, assim, menos by the book do marketing, sabe? É muito especial. Isso realmente aí conecta com as pessoas. Porque, assim, se a gente seguir o by the book, eu vou dizer, se falar para a gente, recorte feminino, essa faixa de preço de produto, quem pode pagar? Pessoas com renda acima de tudo. Aí a gente vai olhar nosso grupo, né? Quem tem mais renda? É o pessoal daqui em São Paulo, gente, falando de São Paulo. É o pessoal aqui de Pinheiros. Pinheiros é um dos bairros mais brancos aqui de São Paulo. Então, você está fazendo para quem esse produto? Então, assim, para mim, tem duas frentes. Assim, acho que tem um reforço de trazer um discurso, uma narrativa, uma perspectiva visual muito original que a gente sinta que é nossa e que a gente quer comunicar. E aí ligar o F assim para beleza, se vão achar que não é que não é pra gente, é pra gente sim, vamos. Sem falar que o seu nicho, que eu super sou fã, tem uma conexão automaticamente com o veganismo. E o veganismo é uma pauta que parece que só pertence à branquitude. Eu não sei, não dá pra você lembrar algum preto que é vegano? Não, né? Tipo, não combina, né? Assim, então, você está entendendo que já tem automaticamente, que não necessariamente é uma coisa de consumo de cosmético, mas aqui vem lá atrás, que é uma conexão que já é feita e que é isso não é para a gente, porque vem desse lugar que já construiu uma narrativa totalmente direcionada para um público embranquecido. Então, eu acho que é um pouco disso, é trazer realmente mais originalidade, sair desse lugar comum dos produtos afro, mete o pé assim no acelerador mesmo para trazer essa originalidade da gente, sabe? Eu queria trazer finés, trouxe finés, aí o produto realmente, né? Toda a embalagem toda bem construída, todo Lindo. um brand bem feito. É isso. Tinha dinheiro, gente, para fazer o marketing? Não. Erro. Depois a gente conversa sobre isso. Mas eu acho que a identidade tem que estar incorporada no que a gente quer trazer de discurso.
sabe? Então, eu acho que é um pouco a gente ser mais ousado mesmo, não pedir permissão. Pede desculpa se depois assim alguém vai chegar para você e falar que o produto não é para ele, mas permissão para fazer não, querida. Eu acho que o que a gente faz está muito ligado à nossa existência, né? E isso é uma coisa muito, muito significativa. E aí as meninas estavam falando, que eu peguei a palestra das meninas da Preta na Ciência, falando sobre a questão do como você quer fazer um cosmético, se você não inclui as pessoas para pessoas que não estão incluídas dentro da cadeia produtiva, da cadeia de pesquisa e tudo isso. E assim, o que eu sinto mesmo é que falta para quem está desenvolvendo uma cosmética que pensa ser antirracista, fazer com que esse produto e esse diálogo, isso seja uma conversa sempre, né, com consumidores. E aí eu vou puxar a sardinha da Salve, que tem uma conversa ali muito muito constante, né, com essa comunidade que eles criaram, e até hoje em dia tem blogueiras que estão desenvolvendo produtos, né? E esses produtos, eles é resultado de uma conversa com essas pessoas, é resultado do que essas pessoas querem no mundo, né? O que elas estão, quais soluções elas estão querendo, né? E eu particularmente, assim, falando do meu cabelo natural, eu sempre, na minha vida, tudo foi muito político, né? Quando eu falo de política, eu falo de dores, de questões, de cultura, de entender que o que eu estava fazendo deveria ter uma função mais social ali. E a gente sempre discutia muito na empresa como que a gente conseguiria trazer essa cosmética natural de uma maneira mais acessível, esse era o nicho que a gente queria chegar, né? O nicho do nicho do nicho, né? Como a gente fala aí. Então, como que a gente consegue fazer serviços de beleza natural com um preço mais acessível para que as pessoas consigam chegar até esse local, e como que eu consigo trazer marcas que de alguma forma conversem com essas pessoas e trazer insumos naturais, enfim, contar histórias de produtores rurais e de pessoas que estão ali nessa cadeia, que eu acho que é muito a conversa da Plant também. E eu acho que o que eu sinto é que hoje as pessoas pessoas pretas querem fazer parte de uma causa. E quando a gente fala de veganismo, por exemplo, o veganismo hoje ok, seu produto é vegano, tá, mas o que é um produto vegano para uma pessoa preta? E como você vai trazer essa conversa, como você vai conseguir se conectar com essa pessoa, né? E todo mundo tem seus desejos, suas vontades, de que forma a gente vai trazer pertencimento, né, para esse cosmético. Eu acredito que é isso, assim. A gente está nesse momento discutindo que quando a gente fala de beleza e a gente fala de beleza antirracista, a gente fala de pessoas, né? E aí a gente precisa entendê-las para conseguir fazer algo significativo. Posso só complementar aqui um Perfeito. Claro, por favor. e também responder assim essa questão eu fico aqui de um olho no peixe e outro no gato. Tô olhando o chat também, né? Sou muito seu fã, Marcelo, que tá aqui, vai ser o próximo painelista, né? E sobre essa questão do cosmético natural, Carla, você não sente que, assim, meio que foi usurpado esse poder de trazer a narrativa de uma perspectiva que a gente já utilizava de forma ancestral, produtos naturais, ingredientes naturais, até por essa questão mesmo de falta de acesso a produtos de prateleira. Nossas avós, nossas bisavós sempre tiveram contato com esse natural. Só que aí hoje ele chega numa embalagem narrativa, né, pertencendo a outro grupo, com outra, né, com outra comunicação. E aí torna isso
inacessível, mas não só financeiramente, né? É aquela coisa do não, isso aqui não é para mim, né? Então eu sinto que a gente precisa fazer um resgate, talvez, dessa comunicação, que nossas avós, né, bisavós, assim, utilizar de quão poderoso é a natureza, esse conhecimento ancestral, né, para poder ter de volta esse lugar da gente mesmo de pertencimento, né? E sobre preço, é muito difícil mesmo, Gabriela. Aqui na Plant, a gente pensou de trazer, fazer um olhar assim, um pouco mais para frente em relação a preço, para ter mais pessoas, olhando para refis, até para ter, dentro da nossa identidade, que sempre foi a sustentabilidade, trazer isso também. Então, assim, quando você utiliza refil, a gente tende a deixar o produto também mais barato, e aí você tem outras formas de fidelizar, mas refil é uma perspectiva para a gente, que em breve a gente vai estar lançando, mas tem esse lastro de deixar mais barato, mantendo a qualidade ao mesmo produto e é mais sustentável. Porque preço, minha amiga aqui, Carla, vai, acho que assinar embaixo, amada, embalagem, comunicação é muito caro. Não é só o produto, né? Às vezes pesa até mais para a gente que é pequeno. Então, eu acho que é pensar um pouco também, tá bom, agora é um preço, mas como é que aqui no futuro a gente pode fidelizar esse pessoal, né? Só trazendo algo mais prático aqui. Perfeito. E, gente, a gente passou um pouquinho, mas eu realmente queria fazer uma pergunta para vocês poderem responder. Não, e foi fantástico, gente, porque realmente está muito rico isso. Essa conversa, ela é muito necessária. Carla e Mari, por que que os nossos ancestrais se orgulham de vocês? Não dá para terminar nosso papo sem fazer essa pergunta. Porque os ancestrais se orgulham. Eu sinto que a gente, eu não vou repetir as minhas amigas, que eu achei ótima, né, a resposta anterior que eu ouvi-las, sobre não desistir. Mas eu acho que olhando para mim e para Carla aqui, minha irmã, eu vejo que a gente tem batalhado para inovar, né, para mostrar que realmente tem outras formas de fazer e que essa inovação vem de um lugar já ancestral e que só traz orgulho, acho que para essas gerações que lutaram para conquistar e abrir caminhos, espaço para a gente estar onde a gente está aqui hoje, né? Então, eu acho que a gente está nesse lugar certo de orgulho de trazer essas inovações, seja produzindo ciência, seja fazendo produto, seja realmente atuando no nicho do nicho ali que é muito difícil, mas a gente está aqui. Muitas vezes de forma excepcional, né? A gente muitas vezes se sente exceção da exceção nesse lugar e nem vê nossos pares lá, mas a gente sabe que a gente está também abrindo caminhos para mais pessoas chegarem, e eu acho que isso traz orgulho para nossos ancestrais. Perfeito. Carla? Agora eu acho que eu voltei, né? Voltei. Ai, nossa, eu acho que eu senti ao longo da minha vida que a gente precisa se conectar um pouco com o nosso passado. E quando a gente fala de ancestralidade, é o que fomenta o caminho que eu sigo hoje, né? E aí eu falo de um lugar onde as pessoas plantavam num solo que não tinha água, no sertão de Sergipe, tipo, com toda a dificuldade. Eu falo da minha avó, né? E aí eu tenho até um quadro aqui na minha casa que quando eu fui até Sergipe, eu comprei esse quadro e é um quadro de uma pessoa, de uma mulher carregando um pote de água na cabeça. E eu pensando e ouvindo as histórias que minha mãe contou, que os meus tios contavam da dificuldade de plantar e tudo isso, e do que eles utilizavam para consumir, né, para se cuidar. Então, isso dá significado ao trabalho que eu faço hoje. E entender
que eu tenho ainda muita coisa para construir, que a minha fala ela vai ser a fala de muitas outras mulheres também. E eu conheci uma pessoa incrível esse ano, que é a dona Jacira. E a dona Jacira ela fala que ela tem sonhos indisciplinados. E eu me vejo tendo sonhos indisciplinados quando eu tento e eu fico ali, não, vamos fazer, a gente consegue, a gente vai atrás de um produto que é natural de verdade, eu vou conseguir, a gente vai fazer uma parceria aqui, a gente consegue ver essa margem aqui. Então eu tenho uma um braço de pessoas que estão perto de mim, que me ajudam a fazer com que esses sonhos indisciplinados virem realidade, né? E a gente está ali, é só um pedacinho de tudo, começo, né, dessa história que eu espero que chegue para mais pessoas e que nesse espaço tão importante, falando de mim, né, de Carla, eu estou falando também para as pessoas que vão se identificar com essa minha história e que vão fazer cosméticos e uma beleza que seja baseada na história de pessoas. Então é isso. Perfeito. Gente, eu queria agradecer imensamente, registrar o orgulho que eu tenho de ter vocês por perto, de acompanhar todo esse desenvolvimento fantástico, que é incrível, incrível. Então, realmente queria agradecer e que muitos, muitos e muitos, e muitas e muitos tenham vocês como referência. Faz toda a diferença. Obrigado, viu, gente?